Olá, boa noite a todos. Está no ar a live A Bola Não Para, nessa sexta-feira. Que todos vocês tenham um ótimo final de semana. Essa semana que foi de muitos jogos na Rádio Crack Neto, muitas transmissões. Uma audiência bem legal, bem bacana. Rocha Caldeira, Menezes, muita gente está entrando aqui na nossa live. Daqui a pouco, então, Antônio Neto, nosso convidado, conselheiro do Palmeiras. Ele que é presidente do Diretório Municipal do PDT e conselheiro do Palmeiras. Vamos falar sobre o Palmeiras também aqui, hoje aqui na nossa live A Bola Não Para. Tudo bem aí? Tá tudo tranquilo, né? Tudo. Estamos com os amigos aqui acompanhando, viu? Então, manda um abraço aí pros amigos. E sempre. Sempre, manda um abraço pra... Está aqui o Elvio, está aqui o Ricardo Pisani, está todo mundo acompanhando, que são fãs do seu programa. Manda um abraço pro Elvio, pro grande Ricardo Pisani, manda um abraço a todos aí. Antônio Neto, vamos falar um pouquinho de uma coisa que você não gosta muito, que é o Palmeiras, né? Claro, a gente vai falar de parte política aí também do Brasil, né? Tivemos novidades em relação a restrições, né? Aqui em São Paulo, sobre a quarentena, sobre vacina, mas vamos falar de bola, vamos falar de futebol, para falar do Palmeiras também, que você é conselheiro do Palmeiras. Antônio Neto, quero que você fale um pouquinho aí como que você está vendo esse momento do Palmeiras, né? Ontem foi uma derrota para o Flamengo, um time que não estava tão reserva assim, com a maioria dos seus titulares, mas o Flamengo acabou vencendo 2-0, mas é um Palmeiras que está em duas frentes, né? Está numa frente importante diante do Santos na Libertadores e diante do Grêmio na Copa do Brasil. Tem que se falar um pouquinho desse momento que vive o Palmeiras, acho que um momento iluminado, né, Neto? Acho que nenhum palmeirense mais fervoroso, mais otimista esperava tantas finais assim numa temporada só. E estamos firmes também no Brasileirão. É bom lembrar que não estamos mortos. Pelo contrário. Eu acho que nós estamos vendo um momento mágico no Palmeiras, muito bonito, merecido. E com a chegada do novo técnico, a gente conversou muito isso no programa que fiz com você o ano passado. Sim. Precisava era disso, que o time ganhando vai começando a acertar as questões políticas do próprio clube, todas essas questões, mas o técnico veio e deu uma condição que foi a base montada pelo Luxemburgo, trazendo os nossos jogadores da base, vendendo aqueles outros que não estavam sendo utilizados, e ao mesmo tempo, com o elenco que nós temos, que é aquilo que eu disse, nós temos um elenco, um plantel e precisava montar um time. Eu acho que é isso que o Abel conseguiu de uma maneira brilhante e agora está botando para rodar o time. E não aliviando, botando para jogar todo mundo, que é para deixar nos cascos, para decidir as duas finais que vem por aí, que estão muito importantes para nós. Especialmente a primeira, do dia 30. Daí nós estamos aqui. Eu estou nervoso porque é uma semana, né? Bem, né, E você sabe que isso é uma coisa, para nós, palmeirenses, é aquilo que diz a brincadeira das nossas torcidas organizadas, né? Libertadores obsessão. Essa é a quinta Libertadores que nós vamos para a final. E, infelizmente, só ganhamos uma vez, que foi de 99. Então, agora estamos com grande oportunidade. E uma coisa inédita para o Brasil. Eu acho isso maravilhoso. Fazia muitos anos, foram poucas as vezes que dois times brasileiros disputam a final. Quer dizer, o mundo vai parar para assistir o final da Conmebol, o final da Libertadores, que é um dos campeonatos mais importantes do mundo. Né? Mas o Palmeiras está numa fase boa, em que pese temos que respeitar muito o Santos, que ele tem um técnico bastante experiente, está voando também, a molecada lá também está voando, ou seja, está tudo conspirando para a gente ter uma partida maravilhosa. E eu creio que os deuses do futebol vão coroar aquele que já em 2020 foi eleito o segundo melhor do mundo. Né? A gente recebe umas notícias que nos deixam assim, muito cheios. Né? E começamos a semana muito bem, você narrou muito bem, eu assisti no seu canal, e lá na Rádio Neto, aquelas coisas todas, como é que foi 4-0, que infelizmente ontem fomos infelizes no primeiro gol, foi uma falta de sorte naquele primeiro gol, e depois o futebol é isso mesmo, mas fizemos o grande segundo tempo, e vai maturando, o time vai maturando, nós estamos com muitos jovens, né, no time, precisa maturar, precisa amadurecer, precisa realmente ganhar mais minutos de bola, né? E tem que contar que eles estão vindo aí do estaleiro. Você veja, já tem Verón voltando, Felipe Melo voltando. Então nós estamos com um plantel muito bom, transformando num grande time. E se Deus quiser, dia 7 de fevereiro,
estaremos no nosso segundo Mundial. Só para brincar aí. E a gente vai falar disso aí ontem, Antônio Neto, até para você saber, a gente fez a transmissão na Rádio Craque Neto do jogo Flamengo e Palmeiras, e eu acompanhei, como setorista do Palmeiras, eu acompanhei bastante a luta do clube em pedir para a FIFA o reconhecimento do Mundial de 51, a Taça Rio de 51, e aí você sabe que fica, os outros torcedores dos outros clubes ficam reclamando, não é verdade, Mundial, o Palmeiras não tem Mundial, tal. Eu falo, gente, vai lá, pesquisa, eu não vou querer te convencer, mas como eu acompanhei, você vai lá, pesquisa, coloca lá no Google, Gazeta Esportiva de 51, coloca entrevistas, pega o elenco do Palmeiras, coloca os nomes dos jogadores, todos vão falar que o clima era de Mundial de Clubes, tudo isso aí, pesquisa a respeito, aí depois você tem a sua definição, seu pensamento. É óbvio que a gente sabe pela história, e conhecendo bem como eu conheci o clube, que existia um certo constrangimento em assumir essa conquista mundial, houve um atraso para se reconhecer, a estrela vermelha já existia no estatuto do clube, não era utilizado, aí só veio ser utilizado depois. Então, acho que, e fora as indas e vindas da FIFA que atrapalharam um reconhecimento mais tranquilo, né? Então, mas eu falo e passo isso para o torcedor que não é palmeirense, e tem alguns palmeirenses que ainda falam que não querem falar sobre isso, né? O ex-goleiro Marcos foi um desses, por exemplo. Mas, assim, pesquisem, leiam a respeito para você ter uma decisão final. Não é por aí, né? Nós tivemos até uma cachaça chamada Pirassununga 51, em homenagem ao Campeonato Mundial do Palmeiras. Mas nós não tratamos a estrela vermelha no uniforme. Se você for olhar no estatuto, quem quiser, entra lá no site do Palmeiras, acessa o estatuto, está lá. A estrela vermelha que nós colocamos é pela Copa Rio. Nós não assumimos, não é falado que é mundial. Mas nós sim, pela conquista da Copa Rio, sim. Para a população brasileira, o mundial. Foi o resgate do futebol brasileiro depois da derrota de 50. Para você ter uma ideia, as pessoas não conhecem as histórias, que não são palmeirenses, não são apaixonados como nós aqui, eu particularmente, mas o time do Palmeiras, saindo do Rio, voltando para São Paulo, levou 2 dias e meio para chegar. Todos os prefeitos da cidade, na beira ferrovia, que vieram de trem, paravam o trem e não deixavam continuar para festejar. Eu digo a vocês, com toda tranquilidade, os companheiros dos outros clubes podem não achar, aquele momento para o Brasil foi muito importante. E o Palmeiras resgatou a autoestima dos torcedores brasileiros, do futebol brasileiro, porque nós fomos silenciados de uma maneira muito triste na Copa de 50. O Maracanã foi inaugurado para aquilo. E veja, foi feita essa Copa Rio, com todos os clubes internacionais que participaram, para efetivamente você aproveitar aquela estrutura que tinha ali para ser um campeonato mundial. E se você entrevistar aqueles clubes que participaram, há uma tese, eu acho que há uma documentação montada pelo jornalista Branco, né, que fala sobre isso, que é quase que uma tese de doutorado sobre essa questão, mostrando a importância, o valor, o que foi aquele campeonato. Para nós, é o que vale. Mas, dia 7, provavelmente, né, poderemos ter a felicidade, sem menosprezar o Santos, que nós sabemos que é um grande clube. Nós temos que se lembrar, e se você pegar essa década de 50 até 70, quando tinha Pelé e Pelé e companhia, o Santos dividia com o Palmeiras as coisas, um interrompia a sequência do outro. Então, o Pepe chega até a dizer uma coisa, se você procurar na pesquisa, ele diz o seguinte: o Santos só não foi 100% campeão de tudo que teve aqui porque tinha o Palmeiras. E o Palmeiras não foi campeão de tudo que tinha aqui porque tinha o Santos. Então, era uma coisa muito bonita, essa junção dessas duas grandes equipes da época. A academia do Palmeiras, a academia lá de Filton e aquelas coisas, e também o Santos de Pelé, Coutinho e companhia. Né? Foi uma coisa muito bonita. Uma época de ouro. Eu sou um homem felizardo. Eu vi essa época de jogo. Eu acompanhei. Né? Você pega com 59, eu tinha 7 anos de idade, quando já teve lá Supertaça, o Supercampeonato. E depois você vê todos os campeonatos que nós assistimos. O Santos ganhava 1, 2, ia ganhar o tricampeonato, o Palmeiras ia lá, mordia, não deixava. Aí o Palmeiras avançava, vinha lá o Santos, mordia. E ver aquelas equipes jogando, um futebol diferente do futebol de hoje, que era um futebol mais espetáculo, menos dinheiro. Nós sabemos que há um romantismo muito grande à época, mas hoje o futebol virou um negócio muito importante, e nós sabemos o quanto é importante para o Brasil em termos
de receita na venda de jogadores, né, na venda dos ingressos, agora entra a questão de apostas, entra a questão de toda... Veja, o que está cercando o final da Libertadores sendo no Maracanã. É uma pena. Infelizmente, o mundo foi assolado por essa pandemia, Fred. Sem torcida, né? Ter aquela... Você imaginou 80 mil pessoas naquele estádio, mais as transmissões para toda a América Latina e o mundo, todo mundo quer ver, porque daqui a pouco vai ter lá o Campeonato Mundial, você já tem toda uma sequência, você sabe que o Bayern é que vai disputar lá. Ou seja, isso vira um negócio para as empresas de TV, você que é um homem de comunicação, está sempre muito atento a isso. Sabe o quanto é importante para a economia esse tipo de coisa, né? Então, é uniforme que vende, é publicidade que vende. Sim. É legal o que significa, por exemplo, o Super Bowl americano, né? Que a gente tem que começar a comparar e passar a trabalhar os nossos esportes, especialmente aqui na América do Sul, no Brasil, como se trata na Europa, na UEFA, como é que é o campeonato da UEFA, né? Que é uma coisa também de muita renda, de muita movimentação de muitos recursos financeiros para os clubes, para as cidades onde há, a Copa dos Campeões da Europa que tem, que é tipo da Copa América da gente aqui, ou seja, coisas interessantes para ser um negócio e poder transformar isso efetivamente em alguma coisa que no Brasil nós possamos manter jogadores de alta performance, alta qualidade, também como são exportados, vem aqui buscar no meio da temporada, quando há aquela tal da janela na Europa, os países, os clubes vêm para tirar os nossos melhores jogadores. Com certeza. E há pouco até entrou o zagueiro, o ex-zagueiro hoje, Nem, que jogou no Palmeiras, foi campeão aí, subiu com o Palmeiras em 2003 e teve uma boa parte, veio lá de Brasília e entrou pouco aqui na nossa live também, já jogou no Palmeiras. A gente tem muitos caras da época assim, que cobri, que vira e mexe, estão participando e estão entrando aí na nossa live. Um abraço a todos que estão participando aqui. Antônio Neto, mas aproveitando, né? Fevereiro não tem só datas importantes para o time, mas tem datas importantes para o lado político do clube, né? Para o Conselho do Palmeiras teremos a eleição e você é um dos candidatos aí ao Conselho do Palmeiras, né? Já temos alguns nomes que já são mais badalados, né, mais divulgados, né, como, por exemplo, a Leila Pereira e seu marido, né, o José Roberto Lamac. Mas você também, né, Antônio Neto, como um personagem importante na parte sindical, na parte política aí do país e da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, também como um candidato ao Conselho do Palmeiras. Você já é conselheiro. Primeiro, eu queria que você falasse como que você vivenciou esses momentos como conselheiro do Palmeiras e o que você pode falar a respeito já da eleição em si. Fred, primeiro, você sabe, eu brinco sempre que eu só fui me ousar ser candidato ao Conselho do Palmeiras quando eu vi que eu tenho possibilidade de aportar alguma coisa para o Palmeiras. O Palmeiras é uma paixão. Eu brinco sempre com Rosa Maria, minha esposa, eu digo a ela, você sabe, você é a minha primeira paixão, Palmeiras é a segunda, não necessariamente nessa mesma ordem, vai depender do dia. Sábado que vem, Rosa Maria, me desculpe, mas o dia é verde. Eu estou com o coração só pensando no jogo que vai acontecer no Rio de Janeiro. E é pena que eu não posso ir. Se aparecer uma possibilidade, eu ia assistir esse jogo, Fred, você pode ter certeza disso. Porque são raros esses momentos. Essas oportunidades, a gente não pode perder essas oportunidades. Então, e a experiência que eu estou tendo nesses 4 anos de gestão, o Palmeiras teve uma crise política muito grande, discussões polarizadas. No meio do caminho tivemos a eleição de Bolsonaro, que ainda mais misturou as questões extra-campo, extra-clube, as paixões, como aconteceu nas famílias, né, as divisões familiares, sobre a questão do governo assim, governo assado, isso, aquilo, também aconteceu dentro do clube. Isso não é muito ruim, porque nós já temos um problema no clube. Nós temos 2 tipos de sócios. Né? Sócios que são sócios do clube e, às vezes, nem são palmeirenses. São moradores ao lado ali da Pompeia, Perdizes, que moram e são sócios para frequentar o clube como lazer, que é um dos melhores clubes de lazer, com as coisas que todos os aparelhos que nós temos de lazer dentro do nosso clube, seja as aulas. Eu pego meu neto, que a minha filha também é sócia. Meu neto frequenta, tem lá as escolinhas, ele primeiro passa por 10 esportes para depois escolher aquele que ele vai poder participar. Então você tem condição de colocar as crianças para brincarem lá dentro, piscina, sauna, sinuca, tênis, todos os aparelhos que nós temos. E você tem o sócio, que além de clube é time. Aí, meu amigo, aí a coisa é dura.
não quer nem saber de frequentar clube, não quer saber o que está acontecendo no clube, se a piscina está vazando, se o vestiário está com problema. E nós, como conselheiros, dirigentes da entidade, do clube, nós temos que pensar olhando para os dois. Veja você, primeiro, que o clube possa ter todas as condições e, se possível, aumentar muito o número de sócios para que a sustentação financeira também esteja por ali. E segundo, o time. Porque o que atrai, talvez no futuro até essas coisas possam se separar, você ter o Palmeiras ser acionista do Palmeiras time, qualquer coisa. O Clube Palmeiras ser acionista majoritário, o dono, se tiver na bolsa, do time, né? Aquela história de time empresa, aquelas coisas todas, para separar bem. Porque hoje já o nosso orçamento já é bem assim. Quase que 70% ou 70% do orçamento nosso é voltado para o futebol. Então, você tem outros esportes, né? Sejam os esportes amadores, você tem também as categorias de base, de vários. Agora, inclusive, entrou fortemente, eu espero que a gente possa investir bastante no esporte feminino, futebol feminino, da condição dessas todas as coisas. Então, foi uma vivência muito interessante, as discussões, a discussão sobre a reforma estatutária, né? Foi uma discussão muito, eu diria, muito acalorada, para dar condição, mudando paradigmas. Eu sou um homem de tecnologia da informação, Fred, eu não tenho problema com novos paradigmas. Eu só acho que toda modificação, e foi uma crítica que eu fiz à diretoria e à proposta da diretoria, que assim como eu critiquei Fernando Henrique Cardoso quando fez a reeleição para ele, eu não tenho problema de você ter reeleição no clube, ou ampliar mandato, nada disso, mas que seja para os outros. Eu não posso fazer para mim. Essa foi a crítica, você já fez isso no teu programa, mas pô, o clube aprovou, está fechado, vamos para o jogo, é assim que nós temos que fazê-lo. Mas foi uma experiência gratificante, porque aquele conselho em que pesa essas diferenças políticas, ideológicas, eu vou dizer assim, é um conjunto de apaixonados pelo Palmeiras. A seu modo, a sua maneira, as trancos e barrancos, mas são pessoas extremamente apaixonadas pelo Palmeiras. Alguns muito apaixonados pelo time, outros pelo clube. E aí você vê essa contradição, você tem ali dentro. Então, de repente, você elege um cara que é sócio porque frequenta a sauna, frequenta o tênis, ele é eleito porque aquele conjunto de amigos que ele está ali dentro, ele... Olha, o tênis está com um problema aqui, ali o cara do kickbox, o cara lá da piscina. Então, esse cara, esse candidato, esse conselheiro, ele vem representando a necessidade do sócio do clube. Outros eleitos dentro daquela história do time de futebol, né? E são as paixões. Quando junta lá, é uma discussão muito interessante. E eu creio que nós estamos numa fase maravilhosa. Eu disse isso na última vez que fiz uma entrevista com você. Se alguém quiser, pode lembrar, eu fui até no estúdio. Eu disse assim, o momento é de a gente tentar arrumar uma paz entre nós, porque as nossas brigas atrapalham o clube, atrapalham o time, e as pessoas não sabem quem acreditar. E se nós estivermos juntos, né? E o que a gente tem que falar, qual é o inimigo principal? É como na política, qual é o inimigo principal? O inimigo principal é Bolsonaro. Então nós temos que nos juntar para não permitir que Bolsonaro não administre mal o país, não seja negacionista, não seja antivacina, todas essas coisas. Lá dentro é a mesma coisa. E o clube tem coisas maravilhosas. Na época de vacina, pouco tempo H1N1, ano passado, o clube abre as suas portas para serem vacinados lá dentro. Aí, para tirar título de eleitor, também regularizar título de eleitor, o clube abre lá para fazer isso. O clube ele participa da sociedade, ele participa da comunidade. E eu acho que é isso que nós temos que ter, um conjunto de pessoas e que pese as diferenças políticas, ideológicas, mas olhando qual é o objetivo. É ser campeão. Eu dizia no seu programa, eu lembro como se fosse hoje, nós dizíamos o seguinte, nós queremos ganhar todos os campeonatos. Sim. Mas jamais eu vou torcer para o Palmeiras perder um campeonato para que a gente possa ter uma facilidade numa eleição do clube. Isso é idiotice, eu não acredito. E posso dizer para vocês que estão nos assistindo, e todas as pessoas que sempre me acompanham, eu sempre disse isso. O Palmeiras é a nossa paixão. Ela sendo a nossa paixão, nenhum dos conselheiros, nenhum dos candidatos, nada, jamais vai querer que o Palmeiras perca naquela história que, às vezes, na política você escuta do quanto pior, melhor. Pelo contrário, nós queremos o melhor para o Palmeiras. É isso que eu quero fazer para que, efetivamente, o Palmeiras possa fazer. E
recebi o honroso convite de disputar novamente o conselho, aceitei com muita honra, muito orgulho, para poder ajudar a contribuir para melhor administrar o nosso clube, o nosso time, e a gente ser campeão paulista. Nós fomos já campeão da Copa Mickey, lá atrás, né? Esse Sim. ano foi bom para nós, né? Fomos campeão da sem contar os campeonatos que são campeonatos sub-13, 15, 17, essas coisas. Da base. A base foi muito bem esse ano. Infelizmente, ontem também perdemos a ida da final do Sub-17 da Copa do Brasil, nos pênaltis para o São Paulo. Mas você vê, é isso que nós queremos, ganhar tudo. Porque é a grande realização de um dirigente de um clube. Eu, como membro do Conselho Deliberativo, eu me considero um dirigente do clube. É que o time vá muito bem e que o clube ofereça para seus associados as melhores condições, as melhores instalações. Você sabe, você já frequenta lá o restaurante, a pizzaria, todas as coisas. Nós tínhamos no passado cinema, tínhamos a boate do clube que tinha grandes shows, o jantar de final de ano, de virada do ano, sempre foi um jantar muito maravilhoso. Ou seja, eu a primeira vez que fui almoçar no clube, quando vim do interior para cá, em 70, 72, um amigo me levou. Foi um orgulho eu comer, e quando eu encerro meu prato, a base do prato, o fundo do prato, era o distintivo do meu time. Distintivo do Palmeiras. Como tipo assim, eu quero comprar esse prato, eu quero comprar a xícara, que tem a marca do meu time. Eu creio que isso acontece com todo palmeirense. Então, poder disputar novamente e ter a honra de ser eleito pelo sócio do clube para mais um mandato, se Deus nos ajudar, a gente tiver a oportunidade, é o compromisso de contribuir muito para o Palmeiras, para que ele possa cada vez ser maior, cada vez mais ser mais organizado. Você sabe, a gente, na área de tecnologia de informação, a gente tem dado opiniões. Tivemos invasão dos nossos dados, então na segurança de dados, a gente tem discutido. Agora, com a nova Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, nós temos opiniões a dar a isso, para que o compliance do clube possa efetivamente ser cada vez mais competente, mais sério, para dar garantia aos sócios que seus dados, todas aquelas informações sejam resguardadas de forma positiva. E o Palmeiras é muito grande. Eu creio, se tiver a honra de ser reeleito, é com esse espírito que eu entro para um segundo mandato, no intuito de construir a unidade. Não importa se a gente tem diferenças, um vê desta forma, outro vê daquela forma, mas dentro de uma unidade para que o Palmeiras seja grande. Então, essa vai ser a coisa. Foi uma experiência deliciosa esses 4 anos, viu? Ah, que bom. E, Antônio Neto, a gente sabe que você está acostumado com eleição e vem acostumado aí com eleição nos últimos tempos, mas a eleição no clube, né, para conselho é totalmente diferente, né? Claro, tem a participação dos sócios, que foi uma novidade. O Palmeiras foi o primeiro clube a ter essa abertura para os sócios. O primeiro clube a ter as urnas eletrônicas foi o Palmeiras, com o Della Mônica ainda como presidente do Palmeiras. Eu lembro muito bem o Della Mônica chegando ao TRE, numa Kombi do Palmeiras, para ver lá, conversar com o pessoal do TRE para fazer o processo das urnas eletrônicas. Estava por lá, inclusive, aguardando a chegada de Afonso Della Mônica de Kombi do Palmeiras. Mas a eleição é peculiar, né? A eleição de clube é diferente. Você não tem tempo no rádio, tempo na TV. Estamos na pandemia, que dificulta um pouco mais. Conta para quem está assistindo a gente, vendo como está sendo a campanha, como que é a campanha. Telefone, contatos, amigos também fazendo aquela campanha para os sócios, né? Porque é uma eleição onde só os sócios do clube participam, não tem gente de fora, né? Então, como que funciona uma campanha de uma forma tão peculiar como é para conselho do clube e com a pandemia ainda por cima? E muito mais difícil do que vocês imaginam. Eu queria, antes de tudo, estar aqui o Maicon, o Átila, lá de Pirapemas, Maranhão. Opa, que legal. Fiquei honrado do companheiro entrar aqui, nos dar lá. Estamos vindo lá no Maranhão, hein, querido? Olha que beleza. Que bom. Veja, o Palmeiras, inclusive, é uma das coisas que eu pretendo propor no novo conselho. E no Palmeiras você vai e vota em um conselheiro. Qualquer outro clube, você tem, por exemplo, você vai lá no Paulistano, você vota em 10 conselheiros. Então, você tem uma chapa, você pode votar em 10 conselheiros. Aqui não, você vota em um conselheiro. É muito mais difícil. Então, eu chego para um associado, um amigo nosso que possa frequentar o clube e peço voto para ele. E nesse momento de pandemia, todo mundo está pedindo voto para as mesmas pessoas, porque você tem um colégio de 3 a 5 mil pessoas que vão votar.
normalmente a última votação para presidente a gente teve 7 mil eleitores, né? Com a pandemia diminuiu muito, porque a inadimplência é muito grande em função do clube estar fechado. Você vê, o governador acabou de decretar que a partir da semana que vem, final de semana, não funciona o clube, não funcionam as coisas. Então é mais essa problemática, né? Não sabemos sequer se a eleição vai ser válida, porque vai ter a eleição, será adiada ou não, em função até desse decreto do governador. A gente vai analisar. Porque seria no final de semana, né, inclusive. Seria no final de semana e, acima de tudo, o decreto diz que final de semana não pode funcionar reuniões, não pode funcionar as atividades algumas. Então, com tudo isso, agora, eu vou propor, numa alteração estatutária, que você possa votar sei lá, 10, 15, a gente pode chegar a um número, como os outros clubes têm, você qualquer outro clube. Acho que o Palmeiras é o único clube que tem essa de votar um por um. Então fica muito difícil. Então o quociente eleitoral fica muito difícil. Arrumar 30 votos não é fácil. Você tem duas chapas, 120 candidatos. Veja como é difícil. Então, eu creio que essa vai ser uma das modificações. A campanha tem sido assim, olha. Primeiro, conversando com os amigos que têm nos acompanhado ao longo da vida e ao longo do clube, que são próximos. Mas veja, dentro desses também tem alguns que são candidatos. O grupo que temos, você tem 60 companheiros que são ali, são do dia a dia conosco. Então tem sido pegar a lista de associados, de amigos, um lembra do outro, eles chamam, como é que é? Tudo bem, conte comigo. Quem você conhece mais, que você frequenta ao longo do tempo, que sabe que é sócio, que possa. Aí, de repente, vai vir o cara, olha, esse ano eu não paguei o clube, estou devendo lá para o... Você entendeu? Já não pode contar com esse voto. E assim você tem várias situações. Mas está sendo muito gostosa, porque a gente não perdeu ao longo desses 4 anos, porque a gente frequenta muito estádio. Você sabe, eu tenho cadeiras cativas, eu não perco o jogo do Palmeiras, eu não perco ir ao clube, eu moro perto do clube, eu moro aqui em Perdiz, na Franco da Rocha, ao lado do clube. Então, frequento o clube, a família, o sobrinho. Só com a pandemia que a gente parou. Parou porque até eu tenho o meu sogro, Paulinho Aquati, meu grande companheiro de vida, mora comigo, tem 97 anos. A gente privilegiou não ficar se expondo para não preocupá-lo, né? Ou não dar qualquer coisa sobre ele. Mas, com isso, temos feito contatos telefônicos, reunimos com os companheiros que vêm aqui ao final da tarde conversar comigo e, acima de tudo, o amor pelo Palmeiras que as pessoas sabem que eu tenho, né? Vamos ver se a gente consegue ter a honra de ter o voto desse associado, desse amigo, para dar um tempo da nossa vida ao Palmeiras. Porque você sabe, né? Não tem remuneração nenhuma, não tem negócio de dizer, tem ingresso, não tem ingresso. Pelo menos eu nunca peguei um ingresso como conselheiro. Como eu tenho cativa, eu vou lá e compro os ingressos da cativa para usar, aquelas coisas todas. E tenho também e tenho 2 poltronas do passaporte do Allianz, né? Bem ali na cara do campo, perto do campo, sabe? Já vi algumas vezes Antônio Neto ali. Quando você passa ali que você está cobrindo o jogo, eu estou dando para você ali, não é isso? É verdade. Mas é assim. Antônio Neto, deixa eu aproveitar. Tem gente mandando mensagem, mas deixa eu pegar um aqui. Deixa eu aproveitar aqui, ó. Que tem um Tedesco aqui, que lá na Rádio Pegadinha, sabe? Um abraço para as pegadinhas que o pessoal fala para falar umas besteiras aqui. Aí o Tedesco, que já mandou coisa lá, aqui. Eu acho que já voltou. Voltou, né, Neto? Deu uma travada aqui. Você está me ouvindo aí, né? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Então, tá bom. Você está me ouvindo? Aí eu tava falando aqui. Eu estou ouvindo bem, sim. Deu uma travadinha, tá tudo certo. Aí eu estou falando aqui, o pessoal faz umas brincadeirinhas de umas pegadinhas aqui. Essa aqui eu estou esperto, viu, Tedesco? Eu não vou ler, não. Não vou cair na sua pegadinha, não. Mas deixa eu aproveitar aqui, ó. Marisa Pérez mandando aqui, ó. Tem meu apoio hoje sempre, sentindo a falta das lives do Trabalhador, aí é com o Antônio Neto. O Gutierre Gonçalves, São Paulo perdeu a chance de ter o melhor... Tá. Pode dizer, a Live do Trabalhador vai ter a estreia no dia 6 de fevereiro. Se eu não for para assistir o jogo, né? No Mundial. Dia 6. Uma super live. Surpresa vem aí. Legal. Aí o Gutierre Gonçalves, São Paulo perdeu a chance de ter o melhor vice-prefeito da sua história. O Antônio Neto, para quem não sabe, que está acompanhando a gente aqui, foi candidato a
vice-prefeito na chapa do Márcio França. O Pedro Ribeiro, abraço da turma boa, que é Antônio Neto, né? Turma boa. Deixa eu ver aqui, quem mais está aqui? Muita gente participando, então. Vacilando um pouquinho. Mas, a Marisa Pérez colocou aqui, boa, 6-2 faz depois do jogo. Depende como se tem condições de fazer, né? Mas... E é dia da eleição do Conselho. Estou brincando. É Eleição do Conselho, em princípio. Ainda tem eleição no Conselho. Mas em fevereiro teremos uma live, é isso, do Trabalhador, é isso, né, Neto? Com certeza. Legal. Antônio Neto, aproveitando ainda, falando sobre a eleição no Conselho, dessa dificuldade das chapas, e vocês têm um cálculo aproximado de quantos votos você precisaria para você ser reeleito, Neto? A gente está calculando na faixa entre 30 e 40 votos. 30, 32, 35, porque a gente está estimando, inclusive por causa da pandemia, Fred, que da última eleição do Conselho tivemos em torno de 5 mil eleitores. Com a pandemia, essa inadimplência que o grupo está tendo, então a gente está calculando que vai ser entre 3 mil, 3.500 sócios aptos a votar. Então também diminui isso. Lembrando que na outra eleição fui honrado com 44 votos, posso até dizer com muito orgulho, fui o 7º mais votado. Minha primeira eleição para o Conselho, fui o 7º mais votado entre todos os candidatos, todas as chapas, com 44 votos. Vai ser muito difícil repetir, até porque alguns eleitores daquela época já não estão mais sócios do clube ou, infelizmente, faleceram. Então, eram amigos muito estimados, né? Mas mais de 30 votos, 32 votos, eu acho que seria o corte ali para a eleição. Aliás, o que é mais difícil? É a reeleição ou foi a eleição, hein, Antônio Neto? São iguais. Eu acho que são iguais. Eu penso que a primeira eleição é aquela história. O noviciado em qualquer campanha foi difícil, né? Em que pese o apoio de alguns amigos muito importantes que você conhece, que tem me ajudado nessa jornada dentro do Palmeiras, faz com que efetivamente a gente possa ter tido uma grande, eu diria, expressão de votação lá há 4 anos atrás. Mas eu creio que sempre é difícil. Eleição é difícil. O voto é uma coisa muito difícil. Por isso, hoje, olhando aqui, eu digo, você é sócio do Palmeiras. Se não tem candidato, esse jovem, amante, amigo, irmão e palmeirense, né, pede o seu voto no dia 6 de fevereiro, na eleição do Conselho. Até aproveitar, o Fábio Primini está mandando aqui, o workshop que seria realizado do Mundial de 51, vai ser realizado no CinePD. Aí tá o homem aí, o Antônio Neto pode falar se tem essa possibilidade mesmo do workshop. Pelo menos foi muito a gente conversando com o Roberto Friso, essa possibilidade. E tem, né, Neto? Mas depende, claro, muito da pandemia, como serão os caminhos aí. Mas há essa possibilidade, né, Neto? Seria uma honra incomensurável que o auditório do CinePD pudesse receber um workshop para discutir a questão do Mundial de 51, com a Copa Rio, com todos os dados e com um novo livro que o Branco está fazendo, né, e contando a história de toda a saga que foi do levantamento das informações do dossiê 51. Eu acho que vai ser uma coisa muito interessante. E o Roberto Friso falou até bem disso no seu programa. Nós íamos fazer aqui no ano passado, infelizmente a pandemia atrapalhou. Esperamos que esse ano a gente vai fazer um aniversário grande. São 70 anos, né? Sim. 70 anos. 70 anos da conquista. 70 anos da nossa conquista da Copa Rio. Então, se for possível, se Deus ajudar, a vacina chegar em quantidade suficiente, comece a imunizar todo mundo e a gente possa, mesmo continuando com máscara, com higienização, que independente de vacina vão ter que continuar, com isolamento social, distanciamento, eu creio que seria muito importante para a comunidade alviverde, para a imprensa, inclusive. Você sabe, tem muitos jovens que hoje fazem a cobertura, não tem a história, para ter conhecimento dessa história, que é uma história para nós muito bonita, sim, uma história de muito orgulho para nós. Com certeza. Até o Primini falou aqui, seria interessante trazer os integrantes do comitê da FIFA que estavam no reconhecimento, que o comitê da FIFA, a gente fala muito, tem o estatuto a reunião do comitê da FIFA de 2014, Mundial dos Clubes, quando o Aldo Rebelo era o ministro do Esporte do Brasil, né, que é o ministro do Esporte brasileiro,
Nós tivemos aquela reunião onde está registrado em ata, inclusive, da FIFA, a FIFA reconhecendo o Palmeiras como campeão mundial. A ata existe até hoje, essa ata eu tenho, por exemplo, e muitos têm, né, essa ata da FIFA, e aí o primeiro está falando, claro, é difícil trazer, né? É muito difícil, entre eles está Jerome Valk, que eu acho muito difícil vir aqui ao Brasil, por exemplo. Né? Josef Blatter, que infelizmente estava internado até outro dia, estava no hospital internado, fazia parte também do comitê, então eu acho um pouco difícil, mas Fred, tudo que for para validar, eu acho que vale, né? O próprio ministro Aldo Rebelo, na época, ministro do Esportes, recebeu a comunicação da FIFA. Tem uma comunicação oficial da FIFA comunicando ao ministro do Esportes a honra de indicar que o Palmeiras também, o Mundial, a Copa Rio de 51 foi considerado também um torneio mundial. Mas eu acho que como é que é o nome do menino aí? Primini. É o Fábio Primini. Se for possível, eu creio que eu acho que vale a pena. O Palmeiras, você sabe, Fred, criou uma comissão para começar a estudar esse workshop, fazer a celebração dos 70 anos. Inclusive, vale a pena, talvez, depois conversar com o nosso presidente do conselho, né, para ver como é que anda essa comissão. Agora, com a história da pandemia, parou as reuniões, né, o Serafim, o nosso presidente Serafim Grande, montou uma comissão para que possa começar a preparar essas questões todas no sentido da celebração dos 70 anos. Mas eu acho que, se for possível, tem que trazer. E se não trouxer integrante, traz os dirigentes dos clubes que participaram à época. Sim. Os que jogaram à época, provavelmente, eles são muito poucos vivos ainda, mas você tem familiares que receberam aquele dossiê FIFA que foi preparado, entregue, que deu o reconhecimento. Ali tem todas as muita coisa, todas as visitas. É uma tese de doutorado sobre a Copa Rio 51. Com certeza. Eu que vivi bastante essa época de pesquisas aí, de reconhecimento, eu sei do trabalho que foi feito. Antônio Neto, vamos para a parte, a gente está indo para a parte final da nossa live aqui. O Carlos Eduardo Vale, Fred Júnior, quem ganha dia 30? O Antônio Neto quer que ganhe o Palmeiras, é óbvio. Muita gente ainda, eu sempre gosto de falar, porque muita gente ainda acha que eu sou palmeirense, né? Fiquei 15 anos como setorista do Palmeiras na Jovem Pan, mas na verdade eu sou santista. E eu gostaria que o Santos fosse campeão, mas se for pro Palmeiras, tá ótimo. Muita gente não acredita, mas pra gente que trabalha na imprensa esportiva, quanto mais brasileiros estiverem em fases, em competições, quando tiver mais jogos pra gente, melhor. Quanto mais jogo, melhor. Então, se não for o Santos, for o Palmeiras, é importante ter um representante brasileiro pra gente ter transmissão pra fazer. Porque a gente ficou 4 meses aí parado, tem que ter jogo pra gente transmitir à vontade aí, com certeza. Grande Altair Ramos, grande preparador físico, um abração, Altair, tá entrando aqui também. Antônio Neto. É bom lembrar que Brandãozinho, né, o Hugo, sim, faleceu há poucos dias aí, né, no mês, acho que foi no mês 10 que ele faleceu, né? Em janeiro ele faleceu. Foi em janeiro, foi esse ano já. Ele morava em Santos, estava em Araraquara e faleceu. E tem uma história bonita, tem uma entrevista bonita dele à Folha, com a esposa, que era francesa. Tem uma história bonita. Ou seja, esse campeonato 51, eu volto a dizer, vale a pena, talvez, fazer como é que chama um filme curto, um curta-metragem. Fazer uma coisa que a gente possa reconhecer efetivamente, porque foi uma vitória de resgate da autoestima do povo esportista brasileiro, seja na área da crônica esportiva, seja na área de torcedores, porque 50 foi traumatizante para o povo brasileiro. Foi feito tudo para que a gente fosse campeão mundial e perdemos para o Uruguai. E aí houve aquela, até, eu posso dizer, Nelson Rodrigues criou aquela frase da a mania de cachorro vira-lata. Cachorro vira-lata. Vale a pena conhecer. E até aproveitando, já que todo mundo fala, eu vi no Netflix um documentário e tal, quem sabe, né? Netflix ou o próprio YouTube tem para fazer, criar um documentário aí, fazer uma história, 10 capítulos aí, contando a saga palmeirense na Copa Rio, acho que vai ajudar bastante. Antônio Neto, só aproveitando, já vamos para o lado que você também gosta bastante, que é o lado da política, né? Hoje o governador Dória anunciando novas medidas, né? São Paulo, a cidade de São Paulo, entrando para a fase laranja, mas nos finais de semana e feriados, fase vermelha, ou seja, só os serviços essenciais à disposição da população. Como que você vê isso, Antônio Neto? Foi, infelizmente, algo que estava todo mundo prevendo, que foi exatamente as pessoas se descuidando no final do ano, nas comemorações de Natal, de Ano Novo, e agora as UTIs aí lotadas, hospitais lotados, diversos casos, principalmente de jovens sendo internados, infelizmente, na UTI, em hospitais com a Covid-19.
Como que você vê esse movimento, como vê esse momento onde o comércio sofre, né? Quem é dono de bar, de restaurante, lojista, acaba sofrendo, já estava sofrendo, volta a sofrer nesse momento, mas onde está se pensando nessa parte da saúde, mas que acaba atingindo a todos por essas mudanças, né? Primeiro quero dar um abração também para o Felipe Galbero, que manda um abraço para nós aqui, é uma honra tê-los aqui Legal. conosco. Segundo é o seguinte, é você lembrar Manaus. Manaus, Angra dos Reis, né? Os negacionistas falaram assim, o povo manda. E havia sido decretado lockdown, ou seja, fechar tudo, porque a gente estava na dificuldade. E aí a questão do comércio, a questão dessa disputa, eu diria disputa idiota, irracional, dos negacionistas contra a ciência, aquelas coisas todas. Aí derrubaram o lockdown. E aí, de repente, Manaus fica numa crise até com falta de oxigênio. É uma barbaridade. E o final do ano é a mesma coisa. Aliás, não é só o final do ano, Fred. Eu me assustei e me deixa arrepiado e triste de ver que dia 20 foi feriado no Rio de Janeiro, dia de São Sebastião. Sim, as praias. E tinha também pancadões, aquelas coisas todas, pessoas parecem. E a notícia da vacina deu uma flexibilizada. E é só contar de Réveillon, Natal, Réveillon, é contar 15 dias, que é o período de incubação e a transmissão. E a transmissão. E aí você automaticamente vê o refluxo, né? Aquilo que a gente estava tendo um controle, de repente, por irresponsabilidade ou por negacionismo mesmo. E essa falta de integração entre os governos federal e os estaduais e municipais, porque, como você disse, o comércio sofre, a indústria sofre, o serviço principalmente sofre, mas nós estamos no momento, você vê, a Europa está voltando e mesmo pegando uma segunda onda, uma terceira onda e muito preocupados. É isso que eu quero dizer a todo mundo, que a gente tem que fazer um sacrifício para que a gente possa, enquanto não tivermos vacinação para todo mundo, e você sabe, vacinação no Brasil, nós temos 210 mil habitantes. Se tivermos que ter aquele limite lá para ter a tal da imunização de gado, que a gente fala... De rebanho, coisa, precisaria ter 70%. 70% seriam 7,2 dá 140, 150 milhões de vacina. Duas vezes, são 300 mil doses, 300 milhões de doses. Imagine você, nós estamos com a capacidade, hoje, felizmente, a Anvisa liberou mais 4 milhões e 800 mil, então está dando 10 milhões e 800. Essa semana deve estar chegando a AstraZeneca, lá de Oxford, que a Fiocruz fez para incorporar, mas ainda é incipiente. Vou repetir, nós estamos precisando de 300 milhões de doses, nós estamos com 10 mil. O que é isso perto daquilo? Então, poder liberar que possa chegar aos insumos, eu vou até dar uma coisa para você aqui. Nós, ontem à noite, as centrais sindicais, tivemos uma reunião com a Central Sindical Chinesa, para que elas nos ajudem, porque você sabe, esse governo negacionista, esse governo incompetente, eu não entendo, que não sabe controlar nem o fluxo de oxigênio para o Estado, não tem, eu diria, logística para isso, ele atrapalha muito. Eles ficaram nessa briga ideológica anti-China, seguindo lá o Trump por causa do 5G, aquelas coisas todas, e você vê que aquele que fornece os insumos para o mundo, e de repente algum problema com esses caras, né? Já em 2019 você já viu que esses caras começaram, principalmente o filho, né? Porque mais do que o pai, o presidente, o filho do presidente é um perfeito, eu diria para você, arrumador de confusões, especialmente com a China. Ele ofendeu a embaixada chinesa, a embaixada chinesa respondeu, aí o nosso ministro das Relações Exteriores ofendeu a embaixada chinesa. Você vê que é uma coisa complicada, e agora nós somos dependentes dos insumos da onde? Da China. Veja você. E se a gente aprovar a feitura, pegar os insumos, a capacidade tanto aí da Instituto Butantan de fazer até 1 milhão de doses dia, e mais o Fiocruz fazer também aí de 800 mil a 1 milhão por dia, você, em 3, 4 meses, você consegue aportar para o Brasil essa necessidade que a gente tem de vacina. Mas o momento é muito complicado, e é uma pena que a juventude e esse povo aí negacionistas tem feito de tudo para atrapalhar. Ao invés de ajudar, é de tudo para atrapalhar. Mas eu creio que
A razão vai falar mais alto, porque, veja, nós estamos voltando a ter quase 1.000 mortes dia. O Brasil já está com 215 mil quase mortes acumuladas. Veja, nós temos 2% da população mundial, estamos com 10% das mortes mundiais. Quer dizer, é uma desproporção, fruto de um desencontro, fruto de uma opção equivocada de negacionismo, acompanhando algumas figuras, como era o presidente americano, todas essas coisas. O custo está sendo muito alto para o povo brasileiro. E eu espero que nós possamos ter um pouco de juízo, né? E que sejam responsabilizados, sejam aqui no Brasil, através do Congresso Nacional, com uma atitude mais drástica, para poder impedir esse governo de fazer coisas erradas ou impedir que nós possamos ter a tal da vacinação para valer, e também ter internacionalmente, porque você sabe, não é possível você, tendo a condição de evitar a quantidade de mortes que nós estamos tendo, por que nós estamos tendo essa quantidade de mortes? Então, o movimento sindical tem trabalhado bastante, o movimento político tem trabalhado bastante, porque é duro enfrentar essa onda, especialmente de quem dirige o Ministério da Saúde, quem dirige o governo brasileiro, a economia brasileira, que trabalha contra esse tipo de coisa. Então, você não é só convencer o povo, que já tem um problema, Sim. e já havia um negacionismo de vacinas por um conjunto de médicos, não dessa vacina, mas de qualquer vacina. Sim, qualquer vacina. Qualquer vacina, que já era um problema, tanto que voltamos a ter doenças que tínhamos erradicado e, portanto... Sarampo, entre outros. Sarampo, poliomielite, quer dizer, Poliomielite. tudo, né? Para que a gente Sim. possa ter a crença de que é importante vacinar. Veja, vacinas que a gente tinha no nível de 95% da população que precisava tomar, tinha tomado no passado, passaram até 70%, 72%. E aí os casos, você sabe, é inegável, vai acontecer. E aqui no caso desta, é muito complicado. Parece que tanto essas duas variantes que saíram, uma de Manaus e outra da África do Sul, são variantes de muito mais letalidade, ou seja, de mortes muito mais, e também de velocidade de contaminação muito rápida. E só quem passou, a gente vê aí as coisas agora em Manaus, a falta de oxigênio, imagino, eu não quero nem pensar que me dá até falta de ar falar uma coisa dessa, mas nós sabemos que não tem coisa mais triste do que você não ter ar para respirar. Ou seja, nossa, fala que uma das piores mortes é você morrer sem oxigênio. Ou morrer afogado, que são praticamente a mesma coisa, né? Então é nesse sentido, porque eu creio, a Marisa Pérez está falando que impeachment no Bolsonaro é urgente. Então tem que fazer uma discussão muito séria para que a gente possa realmente punir, realmente, exemplarmente, esses negacionistas que têm atrapalhado a saúde do povo brasileiro. Até a gente está na parte final, faltam 5 minutos, Neto, mas eu quero aproveitar sobre isso, né? Sobre o impeachment. A possibilidade hoje, real, é claro, tem que discutir com várias lideranças, não adianta só as lideranças de oposição, precisa ter uma movimentação de pessoas que já estiveram do lado do atual presidente Bolsonaro. Há essa condição para que se tenha uma entrada, um pedido e seja aprovado na Câmara, no Senado, todo aquele trâmite que já conhecemos, né? Que seria mais um presidente aí que sofreria o impeachment, que é triste, né? Apesar de uma democracia recente que nós temos, mas é ruim para a nossa política ter mais um presidente, mas se for o caso e se for aprovado, que seja assim, já que faz parte da nossa lei, mas assim, há condição mesmo, ou por enquanto é algo embrionário para se ter força, ou vocês percebem não só a insatisfação do povo, mas da parte política para que isso aconteça? Olha, o que está acontecendo é que está criando um clima de... A história da vacina é uma história muito interessante, porque o mundo todo está fazendo esse caminho de vacinas e aqui está muito atrasado. Então, isso começa a ligar a responsabilidade mais concreta para você poder cobrar do governo federal, que não se preparou para nada, né? São outras pessoas que se colocaram à frente, enfrentando até ofensas do governo federal, essa briga com a China, todas essas coisas. Então, começam, partidos chamados neoliberais já estão desembarcando dessa posição. Eles não desembarcam, é bom ter claro isso, e vocês que nos assistem, é bom ter claro isso, eles não desembarcam das teses ideológicas deles, de neoliberalismo, de achar que acabar com o direito vai resolver o problema da nossa economia, que são focados.
um povo que vive num país capitalista precisa do consumo. Para você ter consumo, precisa ter renda. Para ter renda, precisa ter bom salário, segurança, carteira assinada, todas essas coisas. Indústria forte. Quer dizer, nós estamos num episódio de desindustrialização, nós estamos com desemprego nunca antes vistos. Quer dizer, estamos com todo o clima para que você possa começar a analisar. E a disputa, no primeiro momento, é você ganhar. Volto a dizer a história que disse lá dentro do Palmeiras. Qual é o inimigo principal no momento? Né? É Bolsonaro, então, se tem inimigo principal, vamos derrotar o inimigo principal. Nós já derrotamos mundialmente o primeiro inimigo principal, que foi a derrota de Trump. Do Trump. Foi, veja o que fizeram, que não engoliram a derrota. Isso já aconteceu no Brasil com Dilma, lá atrás, quando o Aécio o PSDB e o Aécio não aceitaram a derrota e começaram a criar problema, até chegar no impeachment. Todos os problemas nós conhecemos. Aqui é a mesma coisa. Então você vê esses movimentos aí de direita, essa molecada, MBL, vem para a rua, o próprio Partido Novo, estão todos falando em puxar o impeachment. É óbvio que o inimigo principal é o Bolsonaro. Quem quiser subir na minha caçamba, como diz o Brizola, eu no volante aqui, quem subir aí na minha caçamba pode vir para fazer a mesma coisa. Depois nós vamos discutir o segundo momento, porque o que nós precisamos é impedir a continuidade das irresponsabilidades para com o povo e para a economia brasileira. Porque isso reflete muito. Você acabou de dizer, precisa fechar todo mundo no final de semana, precisa fechar. Por quê? Porque senão você vai ter, de novo, tipo assim, os Estados Unidos chegou a ter 4 mil mortos por dia. Sim. Com o negacionista que saiu agora lá. O novo presidente chega, tem que fazer uma coisa exagerada de investimento para poder recuperar o tempo perdido, que o outro, não, isso não é nada, isso não é nada. E o nosso aqui diz a mesma coisa, isso não é nada, isso não é nada. Veja, é muita coisa. Porque uma morte já seria problema. Nós estamos com 215 mil. É um absurdo. Contabilizadas, né? Estão contabilizadas, né? Nós não precisamos disso. Não precisamos disso. Então, eu creio que é preciso que esse clima que está se construindo dentro do Congresso Nacional, porque precisa do Congresso Nacional. Lembre-se que aquilo é movido por interesses, né? Sim. E ele tendo 172 votos, ele não é empichado. O processo não segue. Então, você precisa ter uma conjuntura. Então, precisa, como vai haver nesse final de semana, grandes carreatas em todo o canto do Brasil, nós estamos chamando de carreatas para não ter mobilização a pé. Então, as pessoas vão nos seus carros ou moto, ou bicicleta, mas podemos mostrar para que a gente possa. Em São Paulo, por exemplo, vai sair da Alesp às 14 horas, Assembleia Legislativa, uma grande carreata contra Bolsonaro, pró-impeachment. E a gente começa a criar clima para que se discuta com seriedade, cobre as responsabilidades. Porque não é possível você faltar oxigênio, não é possível você não ter vacina, nada disso. Enquanto países aqui na América Latina, mais pobres, já estão avançando nessa coisa de proteção do seu povo. Parece que não há preocupação de proteção do povo. E aí, para mim, é crime de responsabilidade. Quando você... É o problema da economia, mas também existe o problema da saúde pública. Claro. Antônio Neto, só aproveitando, já que a gente está no finalzinho da live, quem está acompanhando a gente vai acompanhar, porque essa entrevista, esse papo vai também lá no meu canal no YouTube, no canal do Fred Júnior, quem quiser se inscrever lá, sempre tem bate-papo, maioria da conversa sempre esportiva, mas a gente tem vários assuntos lá durante a pandemia, fiz lives diversas de educação, de culinária, de tudo. Aproveita e já faça o seu comercial, Antônio Neto, mais uma vez, para quem for votar. Por enquanto, a eleição está marcada para o dia 6, vamos esperar o que o Palmeiras vai, mas teremos essa eleição para o Conselho esse ano, evidentemente. Então, assim, já aproveita e faça o seu comercial aí, Antônio Neto. Agradeço a oportunidade de dizer àqueles sócios do Palmeiras que ainda não têm um candidato e se achar que pode honrar esse seu amigo, esse palmeirense, com o seu voto para que a gente possa contribuir com o Palmeiras, ajudar a mudar as estruturas. Uma delas já disse aqui, uma das ideias de mexer no estatuto para que você não vote somente numa pessoa, e tantas outras que podemos fazer dentro do Palmeiras, mas, acima de tudo, ajudar a construir um Palmeiras grande, um Palmeiras maravilhoso, unido, para que a gente possa ter, não só na parte social do Palmeiras, mas também na parte de time do Palmeiras, cada vez mais comprometido com a sua história. O hino diz isso, né? Quando surge o Alviverde imponente, né? Nós sabemos que a luta nos aguarda e nós estaremos sempre firmes para essa luta. Eu quero crer que
essa é a contribuição que eu posso dar. É dar o sangue, que eu chamo de sangue é vermelho, mas aqui eu digo o sangue é verde, porque nós estamos numa paixão muito grande pela história e pelo nosso clube para deixá-lo cada vez maior e melhor. Antônio Neto, quero agradecer a Denise aqui pelo elogio. Obrigado, Denise. Antônio Neto, muito obrigado pela sua participação. Mais uma vez, a gente poder bater papo. Sempre bom conversar com você. Sucesso, excelente 2021. Sorte aí na sua eleição para o Conselho. E, claro, quando tiver mais novidades, a gente com certeza volta a te falar. Um grande abraço, bom final de semana, viu, Antônio Neto? Obrigado, Fred. Forte abraço. Parabéns pelos seus programas, viu? Valeu, e é gostoso obrigado. ver o Neto sofrendo lá quando a gente ganha do Corinthians. Mas ele é muito bom. Ele reconhece quando um gol é bonito. Fala, Reconhece. Golaço, golaço. Tá maravilhoso. Parabéns, Fred. Forte abraço. Valeu. Um abração. Muito obrigado. Agradecendo ao Antônio Neto, fez parte aí da nossa live dessa sexta-feira. Live A Bola Não Para, que volta na semana que vem, com certeza, com mais um convidado para vocês. Muito obrigado a todos. Ótimo final de semana. A gente volta a se falar, claro, nesse sábado, nesse domingo, tem bola rolando na Rádio Craque Neto, na segunda-feira também. E, claro, meu programa A Bola Não Para, toda segunda-feira, no canal de São Paulo, pela Vivo TV, canal 26 Fibra, e também no meu canal no YouTube. Tá bom, gente? Boa noite a todos. Ótimo final de semana. Obrigado.